Marcos capítulo 4, versículo 2. Marcos 4, 2. Queria agradecer aos irmãos que estão aqui conosco pela primeira vez também. Que Deus abençoe vocês. Muito, muito mesmo. Marcos 4, 2 diz assim a palavra do Senhor: Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Muda para o próximo livro, Lucas capítulo 8, versículo 9. Lucas capítulo 8, versículo 9. A partir de agora a gente vai ler a continuidade dessa parábola em um outro livro. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amém. Pode fechar a sua Bíblia? Feche seus olhos também. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu creio no poder dela, Jesus. O poder da tua palavra é imensurável. E eu peço que o Senhor use a minha vida a partir de agora como instrumento, Senhor. Aleluia. Mas que as suas sementes caiam em um solo produtivo nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, ele está no início do seu ministério aqui. Jesus está colocando os fundamentos do seu ministério para os discípulos. No livro de Marcos, aqui é um dos primeiros textos que Pedro dita a Marcos. E logo após o chamamento, logo após a convocação dos discípulos, Jesus já fala logo isso para eles. E Jesus agora está sentado falando por parábolas. E chega um momento que eles não compreendem. E eles vão indagar Jesus. Jesus, eu não estou entendendo o que o Senhor quis dizer, porque ele está entre linhas. E Jesus pega e explica o texto do semeador e traz isso que nós lemos. O texto tem três elementos importantes para nós refletirmos: o semeador, a semente e o solo. Nós vamos se atentar mais na semente e no solo, que a semente que é a palavra de Deus, e o solo, quem é solo aí? Amém. Nós somos os solos, ok? Então o foco hoje vai ser isso daí. Um dos motivos de nós estarmos reunidos aqui hoje, um dos motivos de nós sermos igreja, um dos motivos de nós participarmos de uma igreja, de congregarmos, é em ouvir a palavra de Deus, é em se alimentar pela palavra de Deus. A partir daí, nós temos o fundamento
que é o fundamento da nossa vida, que é o fundamento da nossa crença e da nossa fé. Os três fundamentos, ou os três pontos importantes da nossa fé eu tenho dito isso todos esses dias, que o justo viverá pela fé. Ou seja, o estilo de vida, ou a vida que nós levamos aí fora, começa a partir do quê? Da fé. O justo viverá pela fé. Tudo aquilo que você viver nas 24 horas de segunda a segunda é um reflexo da sua fé, ou seja, o seu estilo de vida é a sua fé. O segundo ponto é que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não conseguimos agradar a Deus de forma alguma. E a Bíblia diz que a fé ela é gerada por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, 3 pontos. O justo viverá pela fé, é o nosso estilo de vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé em nós é gerada não pela oração, não pelo jejum, mas sim pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa parábola ela é curiosa, porque ela é a única parábola que Jesus explica. Nenhuma outra parábola, em nenhum outro versículo, Jesus pega os discípulos e fala assim, foi isso que eu quis dizer. Jesus sempre prega em parábolas, ou na maioria das vezes ele pregou por parábolas, e nessa em específico, ele chama os discípulos, ele viu que eles não entenderam e disse assim, eu preciso explicar para vocês. Um dos motivos da explicação de Jesus dessa parábola é que é algo substancial, é algo de alicerce. Ou seja, a partir da fé, a partir daquilo que você crê, você pode viver o que você quiser. Se você entender isso, ponto final. Jesus explica também os sentidos disso tudo. Então vamos lá. Como esse ano é o ano da edificação da nossa igreja, eu penso muito em tijolos, em construção. A fé é as coisas que vão começar a acontecer. Amém. A fé vai gerar essas coisas acontecendo sobre nós. Nos versos 12 a 14, não precisa abrir, eu vou ler para você, nós lemos agora. Ele vai falar dos solos ruins. Ele fala assim: as sementes que caíram à beira do caminho são as que não ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra dos corações para que não creiam e não sejam salvos. Olha que terrível isso. No verso 13, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem. Sabe que quando você está aqui, eu estou pregando, alguém está pregando, que bênção, que bênção, que bênção. Crendo durante algum tempo, aí vem a circunstância, desiste. E o verso 14 fala: as que caíram em espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações. A preocupação acaba com a palavra que você foi ministrado. Olha que isso é muito importante. Pelas riquezas, pelos prazeres da vida, não consegue amadurecer. Mas nós vamos focar mesmo hoje, não quero falar muito sobre isso. Eu quero focar mesmo no verso 15, né? No outro verso. Mas só um parâmetro, só um pano de fundo aqui. Quando mesmo você ouvindo a palavra diariamente, ou todo domingo, ou sempre que puder, ou lendo a palavra todos os dias, se você não permitir com que ela seja vida dentro de você, não adianta nada. Então não importa quantos anos você tem de casa, não importa quantos anos você tem de carteirinha, não importa quanto tempo você aprende sobre a Bíblia, ou não importa o intelecto que você tenha sobre a Bíblia. Tem gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo, fala versículo, fala não sei o que, mas é uma peneira. Nós não podemos ser uma peneira. Não entende o que é peneira? A água da palavra vem e não fica só molhada, ou seja, só sabe o que é, porém não tem consistência para guardar e viver aquilo. Nós não podemos ser uma peneira. A palavra não pode ficar no nível intelectual. A palavra precisa sair do intelecto e ir para a revelação. Esse é um processo da palavra. Nós entendemos, é claro, pelo intelecto nós compreendemos. E quando nós compreendemos essa palavra pela nossa inteligência, pelo nosso intelecto, ela se
transforma ou se mostra para nós, se demonstra para nós como revelação daquilo que Jesus está dizendo. Entendem isso? Sim ou não? Sim. Vem o intelecto, nós aprendemos pelo intelecto, mas se ela não fluir mais do que apenas um conhecimento, a gente ignora. Eu posso falar mil coisas aqui que pode distrair ou tirar o foco nosso de viver a palavra de Deus, mas eu quero falar do verso 15, que fala assim, do capítulo 8 de Lucas. Mas as que caíram em boa terra, que é o nosso caso aqui, são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra. A fé vem pelo ouvir. De novo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança. Ou seja, o nosso estilo de vida é o justo viverá pela fé. O estilo de vida nosso é que a fé é gerada a partir de ouvir a palavra de Deus, e isso precisa soar, estar como absoluto, verdade absoluta em nós. E agora, como é que a gente gera essa fé dentro do nosso coração ao ponto de dar frutos? Olha que interessante. Uma fé solidificada em um solo bom, ela dá frutos. Eu vou falar de novo, que é importante. O resultado da fé é fruto. O resultado de crer, o resultado de ouvir é fruto. Não é virar um expert, mas há fruto. Além de ouvir, dia e noite ouvindo, nós precisamos ter um coração bom e generoso, certo? Ou seja, nós precisamos acreditar que a palavra é viva e eficaz sobre a nossa vida. Quem acredita que a palavra é viva e eficaz? Você precisa acreditar que a palavra é tudo que você precisa. Tudo que você precisa está na palavra e é a palavra. Tudo que você precisa. Você precisa entender que a palavra é o único remédio, a palavra é o único guia, ela é o único direcionamento e ela é a luz para o nosso caminho. Quando Davi escreve que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, eles não tinham essa lâmpada, eles tinham um troço que colocava na perna e amarrava. Então aquela luz que amarrava na perna, quando eles andavam pelo caminho, o que ela fazia? Ela iluminava o caminho. Você vê que o estilo de vida nosso é a fé? Por quê? A fé ilumina o nosso caminho, ela nos direciona. Quando nós achamos, quando nós fazemos ou pensamos e fazemos as coisas pela nossa própria vontade, aquela luz que é a palavra de Deus que nos guia, ela morre, ou ela apaga, e a gente tem a luz própria. Mas deixa eu falar uma coisa, a sua bateria acaba, ou a bateria dessa lâmpada, ela chega até um limite. Se nós não colocarmos toda a nossa fé na palavra do Senhor, chega um momento que as coisas serão. Quem é que já errou por tomar decisão precipitada e não consultar aquilo que a palavra diz? Deixa eu levantar a mão para mim. As duas, velho? Então, eu estou falando de fundamento, estou falando de edificação. A palavra, a Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus é o verbo, ou seja, Jesus é a palavra. E ele se fez carne por nós, ele veio aqui, ele nos salvou, ele fez tudo. Entende? Você foi salvo através da palavra. Não duvide do poder da palavra. Mas o segredo está aqui, no verso 15, na segunda parte diz assim: ouvem a palavra e retém. Ouvem a palavra e retém. O que é reter? É sustentar ou segurar com firmeza. Não? Ouve a palavra e você guarda, protege. Aqui ninguém gosta. Eu não vou pegar a palavra, colocar num canto e esquecer da palavra. Quando a Bíblia diz de reter a palavra,
A Bíblia também traduz isso de uma forma de meditar na palavra. Uma coisa é você ler a palavra e outra coisa é você meditar na palavra. Quando você medita na palavra, a sua vida muda. Entende o que estou dizendo, irmãos? O processo da fé, o processo do fruto da nossa vida passa por ouvir a palavra e agora não só ouvir, meditar a palavra, ruminar a palavra, dar tempo à palavra, permitir que a palavra entre no seu coração. E é exatamente esse ponto que nós estamos errando. Por quê? Nós não temos o tempo necessário para que a palavra se torne um alicerce de modificação dentro de nós. Olha o que Deus falou para Josué, no capítulo 1, versículo 8, não precisa abrir. Vocês conhecem, tudo muito simples aqui, irmãos, mas é a palavra que te sustenta, amém? Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha o que Deus falou para o Josué. Você vai enfrentar uma guerra, você vai enfrentar gigantes, você vai enfrentar muita coisa. Medita na palavra de dia e noite, Josué. Você se fortalece na palavra, Josué. Aí o salmista Davi começa o livro de Salmos, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Por quê? Porque tem a palavra. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aonde está o segredo da nossa vida, do nosso estilo de vida de fé? Meditar na palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre falo isso e eu quero que isso fique gravado em você. Meditar ou ler a palavra de Deus, você não deve ler por atacado. Não, hoje eu li 10 capítulos na teologia, eu aprendi que nós devemos ler 7 capítulos por dia. Não sei por que até hoje. Hoje eu, pensando um pouquinho melhor, se você conseguir ler um contexto, está ótimo. Olha só, leia um contexto bíblico por dia. Não pega um versículo, mas leia um contexto, uma história, uma porção. Leia e medite. Se necessário for, medite nela o mês inteiro. Não existe uma corrida bíblica de quem lê mais a Bíblia. O que existe é que é de quem mais se alimenta a si mesmo. Para a gente que prega é muito difícil, porque você lê a Bíblia e já está pensando no que você vai falar. É uma guerra. Você não passou no chão. Você passou para o PG, tem um monte de gente que prega. Então você lê a Bíblia e fala: o que eu vou falar aqui? Eu li um livro chamado Comunicação que Transforma, pastor Andy Stanley, da North Point de Atlanta. E esse livro fez com que eu repensasse a forma que eu pregava. E ele fala nesse livro assim: fale um assunto por vez. Fale um assunto por domingo. Pega um assunto e destrinche um assunto por vez. Por quê? Porque se você pensar em uma coisa, você vai começar. É mais fácil para você entender uma coisa do que 7 ou 8 coisas. Tem gente que consegue, eu sou burro. Eu consigo uma só. E olha lá, precisa muito. Então, quando a gente entende, compreende e vive um contexto, diariamente ou semanalmente, não importa. O Rodrigo tem uma forma interessante de ler, que o Rodrigo lê dessa forma, né, Rodrigo? Ele lê textos picados. E aquilo vai alimentando. Deixa eu te falar o que vai acontecer. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela vai começar a renovar a sua mente. Ela vai te trazer uma nova forma de pensar. Por quê? Você não está lendo intelectualmente, você está meditando, você está se alimentando daquilo que o Senhor tem para você. Entende, irmãos? Quando você se alimentar daquilo que o Senhor tem para você diariamente, o tempo todo, vai acontecer um milagre.
Quem é que lê a Bíblia todo dia? Quem tem coragem de botar a mão? A leitura bíblica, ela faz algo interessante. Imagina uma cômoda, várias gavetas, sei lá, 5, 6 gavetas. A sua cômoda, a sua mente, está cheia de coisas. Está cheia de coisas. E agora você vai ter um novo estilo de vida, você está entendendo que você precisa da palavra para poder ter um novo estilo de vida, e você começa a se alimentar de outras novas coisas. E começa a se alimentar e começa a limpar essa cômoda. As coisas que estão em cima, a palavra de Deus vai se sobressair, vai se sobressair, vai se sobressair, e aquelas gavetas, aquele montoeiro de coisas, vai indo para baixo. Você vai começar a renovar a sua mente a partir da ótica bíblica. O que vai acontecer com você? Esse monte de coisa ruim que você pensa e que eu penso, vai começar a sumir. Por quê? Porque a gente tem colocado num lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. A profecia é a palavra de Deus, amém, queridos? Amém. Tem muita gente que busca igrejas por profecia de homens. Eu acredito na profecia, muitas vezes Deus me usa, Deus usa um monte de gente em profecia. Mas não tem nada mais importante do que a palavra de Deus na igreja. O que sustenta a nossa vida, a nossa igreja, continua sendo a palavra de Deus, amém. Entende? Amém. Todos os movimentos, eles caem quando não estão alicerçados na palavra de Deus. Aquela cômoda sua, ela vai começar a ser renovada. Sabe quando você vai no guarda-roupa e você pega uma roupa, pega outra e começa a fazer aquela limpeza, a palavra de Deus vai se sobrepondo, até que chega uma hora que você acorda pensando na palavra, você dorme pensando na palavra, você vive pensando na palavra, e aquilo vai começar a fazer o quê? O que eu falo? A palavra. O que eu vivo? A palavra. Não é um processo de um dia para o outro. Você vai sair daqui e vai falar assim, não, eu vou ler a palavra um dia. Todos, Gênesis, Apocalipse, amanhã. Não. Começa aos poucos. Olha só. Quando nós não conhecemos aquilo que a palavra diz, nós ficamos procurando coisas que a gente não sabe. A gente engole qualquer coisa. Só uma pessoa vir aqui na frente, pegar o microfone e falar bonito, você já chora. Qual que é o seu julgamento para saber se eu sou homem de Deus ou não? Se eu não estou falando a palavra de Deus ou não? Se você não conhece o que você está ouvindo? Como você vai escolher a igreja A, B ou C se você não conhece a palavra? Ah, mas eu boto aquela para ter um movimento diferente. Fica lá. O que eu estou propondo para você é que a gente tenha uma mudança de vida, uma transformação de vida de dentro para fora. Uma transformação de vida de mente. A palavra é o poder de Deus sobre a nossa vida. A palavra muda a nossa vida. A palavra transforma a nossa vida. E quando aquilo é lido e meditado, a gente começa a viver uma nova fase, uma nova história. Porque aquilo que eu era, as verdades que foram construídas, aquilo que eu ouvi, todas aquelas coisas começam a não fazer sentido, porque é contrário à palavra. Eu fui sexta-feira lá na casa dos nossos irmãos, da Luiz e do Paulo, um tempo muito gostoso. E nós estávamos falando sobre ministração da oferta. E eles falaram assim, pastor, você fala pouco sobre a oferta. E é verdade mesmo, eu falo muito pouco sobre oferta. Mas eu te pedi falar uma coisa aqui que acho que é um pouco da resposta. Até porque eu não falo tanto de oferta. E que adianta eu falar para você que se você semear, você vai colher, sendo que seu coração não está pronto ainda? Que adianta você vir aqui e falar assim, não, eu vou dar 5 mil, eu recebo 1.000. Eu não quero isso. Eu estou falando para você que a palavra te muda. A partir daí, tudo que fluir a partir de você, você não vai ter mais
palavra, você vai entender o que está acontecendo ao redor. E você entendendo o que vai acontecer ao redor, as coisas fluem ao redor. Eu estava lendo sobre isso, tem uma igreja nos Estados Unidos, que eles entenderam, o povo entendeu o que era oferta, dízimo e tal. E nos Estados Unidos é um pouco diferente, eles têm um orçamento anual no começo do ano, então assim, por exemplo, R$1 milhão. Então as famílias com mais poder aquisitivo pagam mais, quem tem menos poder aquisitivo paga menos, e divide-se a conta, faz o carnê e cada um paga um pouco por mês. Assim que é. E estava tendo uma briga na igreja. Qual que era a briga? O irmão falou assim: não, eu pago tudo. O outro falou: não, eu que pago tudo. Não, quem vai pagar tudo sou eu, não é vocês não. Quando a gente compreende e quando a gente está cheio da palavra de Deus, eu não preciso ficar falando. Nós vivemos. Flui de nós. Primeiro é aqui dentro, depois é lá fora. Aquele povo, já viu judeu pobre? Não. Então Jesus está parado na tampa da oferta. E todo mundo trazendo um monte de oferta. Aí vem a viuvinha com a moeda e Jesus fala o quê? Essa deu tudo, essa foi a que deu mais. Olha que beleza. Jesus é doido. É lógico, ele entendeu o que é. Então eu não quero que você dê, eu quero que você compreenda, eu quero que o Espírito compreenda, que você compreenda a partir do Espírito. Eu quero que você leia a Bíblia. Mas eu queria uma palavra assim que mudasse a minha vida. Não, essa palavra mudou a sua vida. Você lê a palavra do Senhor, você se alimenta da palavra do Senhor, e tudo aquilo que tem atrapalhado você vai embora da sua vida. Pode Jesus pela palavra. Quando eu conheço a palavra, eu começo a viver algumas coisas. Olha que textos, eu separei alguns textos aqui, para você saber o que é a palavra. Eu queria que você abrisse comigo, que a gente não precisa olhar o WhatsApp agora, olha depois. Só abre a Bíblia. 1 João 5,20. João 5,20. O João está no finalzinho, um pouquinho antes do Apocalipse. Olha o que fala o 1 João 5,20. Olha uma verdade bíblica para você. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Para aqui, olha para mim. Você já ouviu falar que todos os caminhos levam aos céus? Quem aqui já ouviu falar isso? É mentira. É mentira. Não, todos os caminhos não levam ao céu. O único que leva ao céu é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A palavra liberta, você viu? Continuação. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Então quando alguém vem falar com você: mas todos os caminhos levam ao céu, não, então eu te respeito, mas assim, o único caminho, a verdade e a vida tem nome, sobrenome, é Jesus Cristo de Nazaré. 1 João 4,10, volta aí uma página, volta no capítulo. 1 João 4,10. Olha o que esse texto fala. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Lembra? Não amo a Deus primeiro, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. Ou seja, antes de você existir, Deus já te amava. Amém. Antes de você se arrepender, Deus já foi para a cruz. Antes de você pensar em ser cristão, Deus já te chamou. Então, Deus te ama, mesmo sem você o amar. Filipenses 4,8. Eu vou ler alguns, tá? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Esse texto, ele vai dizer para nós muitas coisas que nós pensamos
falamos ou vivemos, por que a gente está tão errado assim? Olha só, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quais são os seus pensamentos? O que temos colocado na nossa mente? Ou o que assim, se a fé vem pelo ouvir, as outras coisas também vêm pelo ouvir. Tudo vem pelo ouvir. O que temos ouvido. Dependendo do que nós temos ouvido, esse texto ele responde. Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas eu ia terminar esse monte de texto aqui com o Salmo 37. Queria que todos abrissem o Salmo 37. Poxa, pastor, já li a Bíblia agora pelo ano inteiro. Verso 3. Vamos começar pelo verso 3. 37:3 diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Olha o 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Isso é tudo palavra. Olha o 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Olha o 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Olha o 11. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Você está vivendo um bem-estar na vida? Olha o 16. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Ganhar dinheiro de qualquer forma. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. Quem sustenta não é o seu dinheiro, não é o seu conhecimento. Quem sustenta é o braço forte de Deus. Isso é a palavra de Deus, irmão. Olha só, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Podia falar um monte de coisa aqui. Olha o 25, leia o 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Quanta meditação nós temos em apenas um salmo. A gente vai perder um ano aqui, se a gente quiser perder um ano, gastar um ano lendo esse salmo. A palavra de Deus gera a fé que você precisa gerar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus é tentado, Jesus foi levado em espírito para ser tentado, ele rebate Satanás pela palavra. Então Satanás fala assim: se você é o filho de Deus, coloca essa pedra em pão. Aí Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. A palavra nos alimenta. Olha só que eu estava meditando nessa tarde. Ontem nós estávamos no hospital e o Márcio está em coma. E o médico autorizou apenas eu entrar para orar por ele. Então eu entrei no hospital e fui orar por ele. Naquela hora eu falei assim: mas ele não vai me ouvir. Aí eu lembrei que a palavra nos alimenta. E a palavra não é algo intelectual. A palavra não é algo físico. A palavra é alimento espiritual. Presta atenção nisso, que essa é a chave do negócio. A palavra alimenta o meu e
nós somos corpo, alma e espírito. Quando nós alimentamos o nosso espírito direciona a nossa alma. As nossas aflições de alma são por falta de alimento do espírito. Entende? Se nós somos corpo, alma e espírito, e a gente vive em conflito na alma, nós precisamos o quê? Alimentar mais o espírito, para que o espírito possa fazer o quê com a alma? Está cheio, fica tranquila. Descansa em mim. E nós que somos templos do Espírito Santo, esse Espírito direciona a nossa vida, direciona a nossa alma. Eu cheguei nele e comecei a falar o quê? Eu comecei a declarar a palavra de Deus sobre a vida dele. Mas será que ele escutou? Eu não sei se ele escutou com esse ouvido, mas o espírito dele foi alimentado, porque a palavra de Deus foi lançada. A palavra de Deus é alimento para o seu espírito. Amém. Vocês compreendem isso, irmãos? Amém. A palavra não é algo carnal e nem emocional, nem intelectual. A palavra é algo espiritual. A palavra alimenta, mas ela alimenta o nosso espírito. E o que Jesus diz a Satanás é o seguinte: eu estou com fome sim. Quando terminar essa brincadeira de tentação aqui, eu vou lá comer. Mas assim, o meu espírito, ele não tem fome. O meu espírito está cheio. Por quê? Porque a palavra de Deus é que nos preenche e nos enche. Olha, eu quero terminar com duas coisas. A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos. Quem já leu isso? Não andar ansioso é diferente de não ficar ansioso. Por exemplo, quando você recebe uma notícia, muitas vezes aquela notícia gera em você ansiedade. Isso é normal. Nós vivemos por sentimentos também. Nós temos todos os sentimentos. Então, quando você recebe alguma notícia, ou se você está esperando por algo, o seu coração já fala assim: daqui a pouco, faltam alguns minutinhos, né? Calma que eu vou chegar lá. O que a Bíblia está falando é o seguinte: não é isso que é andar, não andeis ansiosos. Não andar ansioso é 24 horas não confiar na palavra de Deus e acreditar somente nas suas emoções. Quando você acredita ou quando você é regido pelas suas emoções, a palavra de Deus não pode direcionar e nem dirigir sua vida. Não andeis ansiosos, ou seja, a ansiedade vem, é claro que vem. Claro que vem. Não deixa isso dominar você. Por quê? Porque o meu estilo de vida é a fé. Não é a ansiedade que vai me dominar. O que vai me dominar é o que a palavra de Deus diz. Aleluia. E o justo viverá pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que está faltando para nós mudarmos o nosso estilo de vida é a fé. Ouvir mais a palavra, ler mais a palavra. O que está faltando para nós pararmos de andar ansiosos é meditar na palavra dia e noite. Quando nós meditarmos na palavra dia e noite, a nossa vida vai mudar. A ansiedade termina quando inicia a palavra de Deus. O nosso eu termina quando a palavra de Deus entra e fala assim: eu tomo conta. Agindo Deus, quem impedirá? As circunstâncias não dominam mais a minha vida, porque eu sei a palavra de Deus. Nós estamos num momento difícil, não está fácil. Está todo mundo meio assim, com a economia, com tudo. Ainda ninguém quer tirar dinheiro do bolso, ninguém tem dinheiro para investir. Está todo mundo esperando, os empresários estão com receio, está todo mundo pisando no freio. Mas a Bíblia diz que quem cuida do justo é Deus. O braço forte que cuida de você, ele não perde. A palavra
palavra é o que te sustenta, o que te dá força. Não é você fazer, desculpa os irmãos coaching, não é você falar, você consegue, você pode. Não, o que te dá força é Deus cuida de você, Deus faz por você. Esse é o maior empoderamento, coach. Quando você, termina aqui, quando você inicia um estilo de vida ouvindo a palavra, acontecem 4 coisas. Porque é muito difícil nós pegarmos a palavra de Deus e ler e obedecermos de uma hora para outra. Ah, mas você tem que obedecer. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? Você tem que obedecer, você tem que obedecer. O problema não é obedecer, o problema é que você não consegue obedecer. Você consegue obedecer uma vez, 2 vezes, na terceira vez você cai, você não consegue. Por quê? Porque isso não foi gerado dentro de você. Ouvir a palavra, a sua fé sendo gerada, te traz crença. Ou seja, você crê em Deus. Primeiro passo. A fé te traz crença. Ou seja, eu acredito que a palavra de Deus é vida e direciona a minha vida. Segundo passo é que quando você crê na palavra de Deus, você confia na palavra de Deus. As circunstâncias já não direcionam mais. Ou seja, eu creio que Deus falou, eu creio na palavra, que a palavra é de verdade, que a palavra é a verdade. Agora eu confio. Por quê? Ele está cuidando de mim. Está tudo tranquilo. Igual aquela mulher, ela perdeu o filho. Vai tudo bem? Está tudo tranquilo. Vai tudo bem. Por quê? Porque a minha confiança não está nas coisas. A minha confiança está em Deus. Porque a fé está sendo gerada no meu coração. Depois que você passa pela confiança, entra na terceira fase. Que a terceira fase é a dependência. Olha que interessante isso. Você crê na palavra, que a palavra é a verdade. Você confia naquilo. E agora você não depende mais de circunstâncias. Você depende de Deus. Aí eu te falo, é ruim depender de Deus? Quem aqui quer depender mais de Deus? Sabe qual é o segredo? Medite na palavra. Quando você começa a depender de Deus, acontece algo. Acontece um milagre poderoso que você não conseguiu viver todos esses anos de evangelho. Porque quando você depende da palavra de Deus, você obedece. Para você obedecer, você passa por esse caminho: crer, confiar, depender e obediência. Consegue compreender isso, irmãos? A importância é por isso que Satanás não quer que você medite na palavra de Deus. É por isso que Satanás não quer que você abra a palavra de Deus. É por isso que você abre a palavra de Deus e fala assim: eu não estou entendendo nada. É por isso que você pega a palavra de Deus e fala assim: mas eu nunca consegui, pastor, ler a Bíblia. Deixa eu te falar algumas coisas práticas. Primeiro, antes de você ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus, ore. Ore. Pai, em nome de Jesus, eu quero compreender aquilo que o Senhor diz para mim. Segunda coisa, esquece o Velho Testamento agora. Não vai ler Levíticos, não, um matou o outro. Não, esquece isso. Comece por 1 João. Comece por Mateus, por Marcos, pelo Evangelho de... Começa a ouvir o que Jesus falava. Jesus está em um tempo, irmãos, que ainda não é a graça, ainda é a lei. Mas as atitudes de Jesus refletem a graça. Firmem os olhos das atitudes de Jesus. Você quer adoração? Pega o livro de Salmos. Você quer conselho prático da sua vida? Pega o livro de Provérbios. Quem gosta de aconselhamento, abre o livro de Provérbios e se delicie. O que você não pode fazer é continuar tendo uma vida longe daquilo que Deus tem para você. O seu estilo de vida, a sua vida é a fé. E permita com que Deus te ajude a aumentar, a crescer,
a multiplicar aquilo que é essa semente que Ele já colocou no seu coração. Que a fé do Senhor mude a nossa história, em nome de Jesus.